Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que essa semana tenha sido também abençoada para você, assim como tem sido para mim, só pelo fato de estarmos juntos aqui, estudando juntos a palavra de Deus, né, e nos alimentando, né, do alimento celestial que vem do Senhor através da sua palavra. Que Deus abençoe aí os seus pensamentos e que guarde seu coração e que possamos juntos aprender. Estamos aqui no penúltimo dia do nosso estudo bíblico e que hoje também seja um dia abençoador, como tem sido os outros dias. Então vamos diretamente para a palavra, vamos diretamente para o capítulo 4, a partir do versículo 1 do capítulo 4, onde nós estaremos falando aqui de um tema muito importante para o nosso entendimento eclesiástico. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui no capítulo 4, que é o último capítulo, né, de Filipenses, e aí depois nós vamos para Colossenses, mas ele vai trazer as suas considerações finais, mas não menos importantes do que a sua condição introdutória ou ali o que ele vai falando ali no desenvolvimento do seu texto. Ele vai dizer assim, olha, portanto, meus irmãos, a quem amo, ele fala do amor, mais uma vez, né, que ele sente por aquela igreja. Ele fala, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Isso é importante também, né? Lembra que ele fala que ele não olha para as coisas que ficaram para trás, mas ele também não deixa de ser saudoso aquilo que é importante, né? Ou seja, ele fala que aquilo que importa para ele são as vidas, né, daquelas pessoas. Então ele fala que ele sente saudade daqueles irmãos a quem ele ama profundamente. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Essa redundância de amabilidade do apóstolo Paulo, ela se resulta na sua alegria. Ele diz que aquele povo é a alegria dele, porque é um povo amado por ele, é um povo que, por isso que ele cuida, por isso que ele exorta, por isso que ele fala, gente, cuidado com isso. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um determinado assunto que está me incomodando. A falta de unidade, a falta de amor entre vocês tem me incomodado. E por isso que eu quero que vocês se reflitam no meu amor e eu quero que vocês se espelhem no meu amor. No amor que sinto por vocês e no amor que eu declaro por vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza mais uma vez aqui essa amabilidade, esse amor que ele sente por esse povo. E agora ele vai trazer aí, ao final da sua carta aos Filipenses, uma exortação. Ele vai dizer assim, olha, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, olha só, hein, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Irmãos, eu quero gastar um tempo com você, né, nessa parte do texto de Paulo. Quando ele diz que Evódia e quando ele diz que Sintique foram lutadoras com ele ao lado do Evangelho de Cristo, foram pessoas que também foram missionárias, são mulheres líderes, né, de congregações no tempo em que Paulo começa a abrir ali congregações, começam ali a instituir a Igreja de Cristo naquele lugar. Ele vai ali falar da contenda, ele vai falar da dificuldade de relacionamento que Evódia e Sintique estavam tendo. E ele vai falar exatamente que elas deveriam ter um pensamento harmônico no Senhor, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que as suas diferenças, as suas vontades, os seus desejos de fazer a obra do Senhor, mesmo que com a melhor das intenções, elas fiquem em segundo plano. Porque em primeiro plano deve estar a obra do Senhor em si. Em primeiro plano, a vontade de Deus precisa estar em voga naquele momento. Ou seja, precisa prevalecer.
eu tenho algumas prioridades, né? E a minha prioridade na obra do Senhor é fazer a vontade do Senhor. A obra em si, ela só tem efeito, ela só tem importância quando a vontade de Deus se estabelece nela. Não adianta fazer a obra do Senhor onde a vontade de Deus não se estabelece, que aí essa obra deixa de ser do Senhor. Passa a ser a obra do homem, passa a ser a obra dos nossos desejos, dos nossos corações e da contemplação da nossa fama, da contemplação, né, da nossa notoriedade. E Jesus nunca nos convidou a isso. Jesus nunca nos chamou para isso. Jesus nunca nos chamou para que nós fôssemos elevados ou exaltados acima dele. A obra é do Senhor. Ela nunca deixou de ser do Senhor. Nós somos apenas cooperadores, assim como Paulo ele falou aqui, olha, aqueles que cooperaram comigo, assim como Clemente e Sintique e Evódia, eles estavam no mesmo contexto. Em algum momento dessa caminhada, Sintique e Evódia perderam a harmonia entre elas e começaram a brigar e começaram a olhar para as suas próprias vontades e seus próprios desejos, e isso começou a ter uma dificuldade de relacionamento. Então, o que Paulo vai falar aqui é que ele roga por Evódia e por Sintique para que elas vivam em harmonia no Senhor. Parece um texto bem atual, porque a palavra é viva e o texto realmente é atual. Nós temos visto aí a igreja do Senhor se degladiando, as congregações do Senhor se degladiando entre elas e perdendo o foco de lutar contra o inferno, lutar contra as coisas terrenas, lutar contra a contaminação do mundo, lutar contra o desejo de Satanás em destruir a igreja. Hoje, infelizmente, nós temos visto a igreja se autodestruindo. Talvez não na sua própria congregação, mas congregações contra congregações, porque fazendo com que a igreja de Cristo se enfraqueça. Então, meus irmãos, quando nós olharmos para a outra congregação, olharmos para o trabalho, né, da igreja de Cristo, que não seja a igreja local no qual nós congregamos, não podemos olhar isso com olhar de julgamento, com olhar de contenda, com olhar apenas assim. Se aquela igreja não está seguindo a palavra, o que já é grave, por si só já é grave, ela deve ser alvo das nossas orações. Além de ser alvo das nossas orações, a partir do momento que Deus fala, olha, agora vai lá e conversa com aquele povo, conversa com aquela liderança, explica àquela liderança que a sua visão está totalmente fora da palavra. Muitas vezes nós ignoramos isso e aí preferimos viver em contenda, preferimos viver em julgamento, preferimos viver nos cantos falando mal uns dos outros, né? Esquecendo que nós estamos falando mal da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Ao invés de nós trazermos essa noiva para um convívio harmônico e baseado na palavra de Deus, muitas vezes nós deixamos de viver isso. E aí nós somos uma espécie de Evódia desse tempo, nós viramos uma espécie de Sintique desse tempo e passamos a viver em desarmonia, não uns com os outros, mas desarmonia no Senhor. Porque aquilo que é o desejo do apóstolo Paulo aqui é exatamente que elas vivam em harmonia no Senhor. Vivendo em harmonia no Senhor, naturalmente elas vão viver em harmonia umas com as outras. Entende? Então, irmãos, aquilo que Paulo nos ensina nesse versículo 2 aqui, porque no versículo 1 ele está falando de amor, e aí quando ele fala de amor, ele fala, olha, meu coração também tem ardido, né, no rogar, no pedir, no clamar a Deus pela harmonia de Sintique e Evódia, porque isso atrapalha a caminhada da igreja, a expansão da igreja de Cristo, a expansão da obra de Deus aqui na terra. Então, meus irmãos, hoje eu só quero falar nesse aspecto, que não sejamos Evódias desse tempo, que não sejamos Sintiques desse tempo, e que sejamos pessoas
que, assim como Clemente, a própria Evódia e Sintique e tantos outros cooperadores cooperaram com o apóstolo Paulo na expansão da obra de Deus, na expansão do reino de Deus aqui na terra, sejamos pessoas assim. Sejamos pessoas que estaremos sempre olhando para o alvo, assim como nós começamos a falar essa semana no capítulo 3, mas que toda a nossa caminhada tenha o alvo como objetivo. Olhar para o alvo, viver dia após dia em direção ao alvo, foi aquilo que o Senhor nos chamou a fazer através dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deus abençoe mais uma vez o seu dia, que tenha aí um início e uma noite abençoada no Senhor, e que amanhã estaremos juntos aqui para mais um estudo bíblico, encerrando essa semana gloriosa, essa semana fantástica, maravilhosa no Senhor. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.